Já em um ambiente terrestre, as cadeias alimentares mais conhecidas são aquelas em que os consumidores primários são herbívoros, isto é, alimentos de plantas. De um modo geral, podemos citar os seguintes exemplos de participantes de cada nível trófico em uma cadeia terrestre, onde nós temos os produtores, que é as plantas em geral, ervas rasteiras, como as gramíneas, arbustos e árvores, consumidores primários, animais herbívoros, como alguns moluscos e ácaros, a maioria de insetos e várias espécies de aves e mamíferos, por exemplo, roedores e ruminantes, consumidores secundários, animais que se alimentam de organismos do nível anterior, exemplos, aranhas, escorpiões, sapos, lagartos, cobras, aves e mamíferos. Consumidores terciários, aves de rapina e insetos mamíferos. Poderíamos representar uma cadeia alimentar típica para um ambiente de campo aberto, por meio do seguinte exemplo. As plantas, onde que alimenta os insetos, que alimenta os sapos, que alimenta as cobras, que alimenta os gaviões. As teias alimentares. Na lagoa que falamos, as cadeias alimentares são representações apenas parciais das relações alimentares existentes. Uma maneira mais completa de descrever a complexidade dessas relações é a teia alimentar, representada no esquema abaixo, que é essa aqui. Não sei se dá para pegar, gente. É esse desenho aqui, ó. Não sei se dá para pegar. Aqui nós temos as algas, aí tem o fitoplâncton, aí nós temos os peixes herbívoros, temos caramujos, temos as larvas de insetos, nós temos os peixes carnívoros, as mesmas algas que servem de alimento para os caramujos podem nutrir os peixes herbívoros. Os peixes carnívoros comem não apenas os caramujos, mas também peixes herbívoros e girinos. Por exemplo, os peixes, tanto herbívoros como carnívoros, servem de alimento para as aves da margem. Em suma, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas. Em uma teia alimentar, uma mesma espécie pode ocupar ao mesmo tempo níveis tróficos diferentes, em função do alimento que ela ingere. Por exemplo, quando a ave da margem come um peixe herbívoro, consumidor primário, ela está se comportando como consumidor secundário. Ao se alimentar de um peixe carnívoro, consumidor secundário, ela ocupa o nível trófico dos consumidores terciários. Outra coisa bacana aqui. O lugar dos decompositores. Você deve estar se perguntando, onde é que os decompositores se encaixam nessa história? Não se costumam representar os organismos decompositores em uma cadeia ou uma teia alimentar, pois eles atuam sobre os restos de todos os níveis tróficos, liberando nutrientes para o ambiente. As condições que favorecem esses processos são umidade, necessária para a multiplicação dos micro-organismos, os esporos necessários. Os esporos necessitam de água para germinar, calor, onde os micro-organismos se multiplicam mais rapidamente em temperaturas mais elevadas, oxigênio. Muitos micro-organismos necessitam de oxigênio para sua respiração celular. Na ausência desse gás, eles passam a realizar a fermentação, cujos produtos, ácido ou álcool, ao se acumularem, prejudicam o metabolismo de suas células, diminuindo ou até mesmo interrompendo o processo de decomposição. Repare que quando queremos preservar os alimentos da ação de decompositora de bactérias e fungos, nós os submetemos a um ou mais dos seguintes tratamentos.
retirada de água, por exemplo, nos alimentos liofilizados ou submetidos à salga, diminuição de temperatura colocando-os na geladeira ou no freezer, ou colocação em ambientes anaeróbios, embalados a vácuo. Habitat e nicho ecológico. O lugar em que um organismo vive no ecossistema é chamado de habitat. Exemplificando na lagoa, o habitat de um lugar, o habitat de uma alga microscópica e de uma larva de inseto é a superfície da água. Um determinado peixe tem por hábito as águas próximas às margens, entre a vegetação, e o de uma bactéria decompositora é a lama do fundo. Cada organismo que vive na lagoa desempenha um papel no ecossistema, ou seja, tem um nicho ecológico. Na ideia do nicho ecológico estão incluídas informações sobre fatores como o que o organismo come, onde, como e que modo do dia isso ocorre. Quais são seus inimigos naturais, a forma e a época do ano em que se reproduz, enfim, todas as informações sobre a função da espécie no ecossistema. O hábito de uma espécie no ecossistema pode ser comparado a seu endereço, enquanto o hábito de uma espécie no ecossistema pode ser comparado a seu endereço, enquanto o nicho ecológico representa a sua profissão. Você percebe que o nicho ecológico representa, assim, todas as condições físicas, químicas, biológicas necessárias a uma espécie para a sua sobrevivência, crescimento e reprodução. Organismos de espécies diferentes podem ter o mesmo habitat e possuir nichos ecológicos completamente diferentes. As algas microscópicas e os microcrustáceos vivem nas águas superficiais da lagoa. A alga, porém, atua como produtor, utilizando a luz e fabricando carboidratos, enquanto o microcrustáceo age como consumidor. Duas espécies de animais ou plantas que ocupam o mesmo espaço não podem ter exatamente o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Quando isso ocorre, as duas espécies competem, que leva a uma delas a desaparecer, cedendo lugar à outra. Essa ideia é chamada de princípio de Gauss, em homenagem ao biólogo russo George Gauss, entre 1910 e 1986, que formulou essa teoria. Em uma de suas experiências, ele cultivou duas espécies de protozoários, o Paramécio aurelia e o Paramécio caudatum. Quando criadas em recipientes diferentes, porém nas mesmas condições, a população Paramécio aurelia crescia mais do que a população do Paramécio caudatum. Isso significava maior eficiência na utilização do alimento. Quando as duas espécies eram cultivadas juntas, o Paramécio aurelia crescia muito mais depressa do que o Paramécio caudatum, que assim logo desaparecia. Interessante, né, galera? Nicho. Muito interessante.